Olá, alunos! Hoje é dia 28 de julho de 2020. Vamos iniciar a nossa aula de matemática da semana. Hoje nós vamos falar a respeito dos algoritmos da multiplicação, ou seja, a estrutura de se armar um cálculo de multiplicação. Para determinar o resultado de uma multiplicação, podemos usar diferentes algoritmos. Observe, por exemplo, como podemos calcular 14 vezes 16 de diferentes modos. Né? Então, aqui é o algoritmo usual, né, que é o algoritmo padrão que nós trabalhamos, onde a gente vai armar a conta 16 vezes 14. E aí a gente vai fazer 6 vezes 4, que são 24, vai 2. 4 vezes 1 é 4, mais 2 são 6. O número 1 é o segundo número que eu vou multiplicar. Obrigatoriamente, o resultado dessa multiplicação precisa ficar alinhado na segunda coluna. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 1 é 1. Tá? Então, essa casa das unidades aqui, ou você coloca um zero, ou você deixa ela vazia. Ok? E aí, depois você passa o traço e vai somar. 4 mais 0 é 4, 6 mais 6 são 12, vai 1, e 1 mais 1 são 2. Então, 16 vezes 14 dá 224. E aí ele fez aqui através da decomposição, né? Que você poderia também ter feito. Então, aqui ele saiu fazendo a decomposição de 16, fazendo a decomposição de 14, né, fazendo as devidas multiplicações. Né? Então, você tem várias formas aí de resolver esse trabalho, mas você vai escolher o que você acha mais simples, o que você acha mais usual. Né? Esse que é feito através de decomposição, né, que você poderia fazer também, por exemplo, a decomposição de 16 é 10 mais 6. E a de 14 é 10 mais 4, né? Então, eu posso fazer 10 vezes 10, que daria... Não, mas aí... né? Você poderia fazer várias decomposições aqui para realizar esse cálculo. Vai ficar a seu critério de acordo com a sua compreensão, o que para você se torne mais fácil. Né? Eu quero chamar a atenção de vocês com relação à forma de multiplicação utilizada através de imagens, de figuras planas. Né? Então, quando elas se apresentarem dessa forma, para que você realize o cálculo, você vai sempre trabalhar a multiplicação da quantidade de objetos, a quantidade de quadradinhos na coluna, vezes a quantidade de objetos que você tem na linha. Então, eu tenho 4 objetos na minha coluna, vezes 10 objetos na minha linha. 4 vezes 10 são 40. Então, aqui eu tenho 40 quadradinhos verdes. E assim sucessivamente, né? Aqui a gente tem, observe que 14 vezes 16 dá 224. Observe na representação geométrica dos algoritmos que foi colocada lá anteriormente, né? A decomposição, que dividimos a figura em partes de acordo com a decomposição de 14 e 16. Agora veja como o Luiz faz essa multiplicação mentalmente. Para calcular 5 vezes 41, eu faço assim. Como 41 é 40 mais 1, eu faço 5 vezes 40, que dá 200. Depois eu faço 5 vezes 1, que dá 5. Então, logo 200 mais 5 dá 205. Então, muitos alunos utilizam essa forma de decomposição para que você faça um cálculo de maneira mais simples, né? Você torne essa multiplicação um pouco menor. Você trabalhe com números redondos, vamos dizer assim, para que isso facilite a sua compreensão. Por isso que eu digo que você é que precisa encontrar o seu caminho. Matemática, ela tem um leque de opções muito grande, ela te deixa com muito espaço para que você escolha qual o melhor caminho para que você realize seus trabalhos, né? De maneira mais simples, que seja para você mais significativa e seja mais fácil para você realizar os cálculos, certo? E agora, nós vamos falar um pouco a respeito das propriedades de multiplicação, né? Para encontrar
o resultado de uma multiplicação, você provavelmente já usou as propriedades da multiplicação com números naturais. Essas propriedades, né, são várias que nós temos aqui na multiplicação, que são muito parecidas com as propriedades da adição, né? Como multiplicação e adição são operações inversas, as propriedades também são bem parecidas. A primeira propriedade que nós temos seria a propriedade associativa, tá? Para calcular o resultado de uma multiplicação com mais de dois números naturais, então a propriedade associativa só pode ser trabalhada quando nós estivermos multiplicando 3 ou mais números. Podemos associá-los de formas diferentes, pois o produto não se altera. Assim, A vezes B vezes C são números naturais. Então, esses números aí, essa letra A, B e C pode ser qualquer número, 2, 3, 5, 10, bom? E aí, o que é que ele está lhe dizendo, o que é que ele está lhe mostrando? Que você pode escolher quais são os números que você vai associar. Ou seja, essa associação vai mostrar por onde você vai começar a fazer seu cálculo. Então, aqui eu fiz a associação dos dois primeiros números e aqui, nesse mesmo modelo, com os mesmos valores, eu associei os dois últimos números, né? Então, a propriedade associativa é você quem determina quais os elementos você quer associar, certo? Então, essa é a propriedade associativa da multiplicação. Aplica-se, podemos multiplicar 3 ou mais fatores na forma que for conveniente. Você é quem escolhe. Então, vejam aqui um exemplo bem prático. A gente tem 5, 2 e 3. Eu tenho 5 vezes 2 vezes 3. Nesse primeiro modelo, eu resolvi associar os dois primeiros números, que é 5 e 2. Então, essa associação eu represento matematicamente a minha escolha através dos parênteses. Então, eu coloco parênteses nos números que eu quero associar. Então, veja, eu associei 5 e 2. Isso significa que eu vou começar o meu trabalho por essa associação. Então, 5 vezes 2 são 10, vezes 3, que dá 30. Terminei a minha multiplicação. Aqui eu tenho os mesmos elementos, só que nessa situação eu vou escolher associar os dois últimos números, que são 2 e 3. Então, a gente tem aqui o número 5 vezes os números que eu resolvi associar. 2 vezes 3 são 6 e 6 vezes 5 são 30. O que é que isso quer dizer? A propriedade associativa vem para você agrupar esses números e fazer com que esse cálculo fique mais organizado, fique mais simples e qualquer outra pessoa que chegar vai saber por onde você fez aquele caminho, qual foi o caminho escolhido por você. Agora, essa questão da associativa, isso não vai alterar. Tanto faz você escolher associar os primeiros elementos, como seu colega escolher associar os dois últimos elementos. O resultado vai ser o mesmo. Se o resultado der diferente, significa que um dos dois fez algum cálculo errado durante o processo. A nossa segunda propriedade, que é a propriedade comutativa da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, significa dizer que você pode trocar a ordem dos números, certo? Então, eu posso fazer 3 vezes 5 como 5 vezes 3, tá? Então, essa ordem comutativa é quando você troca a posição dos números, tá? Essa propriedade aqui, ó, A vezes B é igual a B vezes A. O que foi que a gente fez? A gente trocou o lugar desses números, tá? Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Veja como o Jair usa essa propriedade para facilitar o cálculo. Aqui a gente tem 15 vezes 3, né? O número 3 repetido 15 vezes. Então, eu posso fazer 15 vezes 3, como eu posso fazer 3 vezes 15, para que eu fique com um resultado menor, tá? Então, a propriedade comutativa é quando você troca os números de lugar, certo? E aqui ele começou a fazer esses cálculos. Por quê? Se fosse para ele calcular o número 3
15 vezes, isso ia dar muito trabalho. Já quando ele trocou a ordem dessas posições, e aí você tem o número 15 repetido 3 vezes, fica mais fácil de você calcular. A gente tem 15 mais 15 é igual a 30, aí 30 mais 15 é igual a 45. Portanto, 3 vezes 15, ou 15 vezes 3, é igual a 45. Então, essa propriedade serve justamente para que você possa ordenar os números da maneira que seja mais fácil para você calcular. Então, todo o intuito da matemática é te dar um leque de opções para que você escolha o melhor caminho para que você faça seus cálculos. E a nossa terceira propriedade é, se A é um número natural, então, essa é a propriedade da existência do elemento neutro na multiplicação. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, verifique o seguinte: quando a gente trabalha a propriedade da adição, o elemento neutro é o zero. Só que, quando eu me refiro à multiplicação, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Ou seja, você faz a multiplicação de 1 com qualquer número e ele permanece igual. Já quando você tem aí o aparecimento do número 0, é totalmente diferente da multiplicação. Por quê? Todo e qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, na multiplicação, a gente se refere ao aparecimento, né, do número 0 numa multiplicação, porque ele altera todo o contexto da multiplicação, o aparecimento do número 0, tá bom? E a nossa quarta propriedade, para multiplicar um número natural por uma adição de duas ou mais parcelas, somamos os produtos de cada uma dessas parcelas com números naturais. Vou tentar transformar isso de uma maneira mais simples, que é a nossa propriedade distributiva. Nós vamos identificar muito, vamos trabalhar muito com a propriedade distributiva ao longo do processo, certo? O que é que a gente vai identificar? A gente vai ter aí um número que pode ser posicionado antes do parêntese ou depois desse parêntese. Não é muito comum, mas acontece. Né? Existem alguns livros que podem colocar esse número após o parêntese. E aí você vai ter um número e um parêntese como uma operação matemática. Uma adição, uma multiplicação, pode ser divisão, qualquer outra operação matemática aqui. E o aparecimento desse número seguido desse parêntese com essa operação significa que você vai distribuir esse número que está fora por todo mundo que está dentro. Então, seria A vezes B mais A vezes C. Então, esse número que está fora vai multiplicar os dois que estão dentro. Vamos colocar isso aqui em números para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, 5 vezes, abre parêntese, 3 mais 1. Então, isso aqui caracteriza-se uma distributiva. Eu quero que você faça 5 vezes 3 mais 5 vezes 1. Certo? Ó, que foi justamente o que a gente fez aqui. Depois que a gente faz a distribuição, a gente começa a resolver. 5 vezes 3 são 15. 5 vezes 1 é 5. 15 mais 5 são 20. Tá bom? Então, são vários exemplos aí que nós temos do processo da distributiva. Aqui ele mostra para que você faça a identificação. Veja, quando você já se apresenta dessa forma, ou seja, eu tenho 13 vezes 7 mais 13 vezes 3. Ou seja, eu tenho o número 13 que multiplica 7 mais 3. Né? Então, eu posso colocar para você identificar qual foi a distributiva que deu origem àquele processo. Tem vários trabalhos para a gente fazer, mas um número vezes uma operação matemática se enquadra na propriedade distributiva da multiplicação. Essas propriedades podem ser usadas para facilitar os cálculos. O intuito dessas propriedades é deixar o cálculo um pouco mais fácil de você resolver, tá bom? Então, vamos aí à nossa correção da atividade da semana, tá ok? Veja, como nós falamos a respeito de propriedades de potência, eu coloquei uma placa
com a propriedade e do outro lado uma placa com o seu nome, tá? E aí você vai identificar quem é que está relacionado a quem. Veja que na nossa primeira placa eu tenho 9 vezes 18, que é igual a 18 vezes 9. O que foi que eu fiz aqui? Aqui eu fiz única e exclusivamente a troca da posição dos números. Como se chama a propriedade da multiplicação, onde eu posso trocar os números de lugar, tá bom? E aí fica a critério de vocês. Todas as propriedades estão aqui. Um dos fatores é zero, elemento neutro, propriedade distributiva, associativa e comutativa, certo? Como se chama a propriedade onde eu posso mover a ordem desses números, eu posso mudar a posição desses números, certo? Já aqui eu tenho a multiplicação de 3 elementos, onde eu fiz a associação dos dois primeiros números nessa primeira apresentação. Eu fiz a associação de 4 e 9, e depois do sinal de igual, com os mesmos números, eu resolvi associar números diferentes. Eu associei os dois últimos números. Então, como se chama a propriedade onde eu escolho quais os números eu quero associar para começar o meu trabalho? Na nossa terceira placa, eu tenho 12 vezes 3 mais 5. E aí eu fiz 12 vezes 3 mais 12 vezes 8. Que propriedade é essa onde eu distribuo o número 12 para a operação matemática que tem dentro do parênteses? Então, eu tenho 12 distribuído para 3 e para 8. Como é que se chama essa propriedade? Aqui eu tenho 9 vezes 1 e 1 vezes 19. 19 vezes 1 e 1 vezes 19. Essas duas multiplicações é igual a 19, certo? O número 1, dentro da multiplicação, como ele se chama? Em que propriedade da multiplicação o número 1 se encaixa? Ok? E aqui, nessa última placa, eu tenho 18 vezes 0, ou 0 vezes 18 é igual a 0. Ou seja, qualquer posição em que o zero apareça, seja no começo, seja no meio, seja no final, o resultado vai ser sempre 0. Então, na aula, eu expliquei essa diferença, né? Dessa questão do zero, entre outros fatores aí. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer uma dessas propriedades, volte um pouquinho o vídeo da aula e dê uma olhadinha para que você responda essa atividade. E na nossa segunda atividade, veja só o que é que eu quero que você faça para mim. Ana está brincando de esconde-esconde com os seus colegas. Para ajudar a Ana a encontrar os colegas, calcule com atenção as operações e compare com os resultados da fichinha. Essa é a nossa amiga Ana, certo? E os seus amigos estão escondidos embaixo da escada, atrás da porta, no muro, né, atrás do muro, embaixo da janela, né? Embaixo da janela, da sacada da janela, atrás da árvore e atrás do carro, certo? Aqui nós temos uma ficha de numeração com os locais onde as crianças estão e os valores, ou seja, atrás da árvore, 620, atrás da porta, 85, atrás do muro, 49.291, no portão, seria 220. Ah, no porão. No porão, então, no caso, esse aqui é o porão, gente, olha. No porão, seria 220. Eu pensei que era embaixo da sacada da janela, e não é, é no porão, tá vendo? Embaixo da escada, 845, dentro do carro, 45.673 e atrás do carro, 2.736. Aqui você tem a referência do lugar onde a criança está e a numeração que corresponde a esse lugar. E aqui do lado você tem os nomes dos amigos de Ana: Isabel, Camila, Aniel, Henrique, David e Paulo. Para cada uma dessas crianças foi atribuído um cálculo matemático. Eu quero que você resolva. 110 vezes 2 vai dar tanto. 310 vezes 2, você bota aqui, 30 mais 55. Quanto é que dá? Certo? Você vai resolver os cálculos de cada criança e vai colocar aqui na frente, ok?
Ok, respondi todos os meninos aqui. E aí eu venho para os questionamentos que estão aqui embaixo. Qual deles está atrás da porta? Atrás da porta, aqui. Atrás da porta é o número 85. Qual desses meninos, quando você fez a conta, você achou como resposta o número 85? Foi Isabel? Foi Camila? Foi Aniel? Foi Henrique? Foi David ou foi Paulo? Você não vai fazer o cálculo? Um desses meninos aqui, ou meninas, vai dar como resposta o número 85, para a gente saber como é o nome da criança que está atrás da porta. Qual deles está atrás do carro? Atrás do carro aqui. Vamos aqui na tabela ver atrás do carro. Atrás do carro seria o número 2736. Uma dessas crianças aqui, quando você fizer o seu cálculo correspondente, vai dar 2736. Aí você identifica, foi Camila. Então você vem aqui e coloca o nome de Camila. Aí eu tenho embaixo da escada. Embaixo da escada é o número 845. Eu volto para cá, vejo qual foi a criança que deu como resultado 845 e o nome dela vai ser a criança que está embaixo da escada. E aí eu quero saber quem é que está atrás da árvore, ó, essa garota aqui. Vamos lá, atrás da árvore é o número 620. Então, você vai olhar quem foi das crianças que deu como resposta 620. Veja que nós temos aqui 6 crianças e eu só fiz 4 perguntas. Então, você precisa fazer o cálculo das crianças, verificar a minha pergunta, a ficha que corresponde ao número do lugar e ver qual foi a criança que está nesse lugar para que você coloque o nome para responder as minhas atividades. E aí eu deixo só esses 2 questionamentos para trabalhar o seu cognitivo, principalmente nessa segunda questão, com questão de observação, atenção e os conceitos básicos de multiplicação. Então, bons estudos e eu te vejo semana que vem.